Fala, meus queridos, professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulas de geografia. Tema da nossa aula de hoje, a geografia. Vamos começar aí a nossa parte sobre os Estados Unidos. Vamos estar começando aí a falar um pouquinho sobre a natureza dos Estados Unidos, beleza? Alguns dos aspectos físicos dos Estados Unidos, antes da gente estar entrando nos seus aspectos econômicos e políticos. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vai estudar um lugar novo, aonde esse lugar se localiza. Vocês estão vendo aí um mapa político dos Estados Unidos que mostra todos os seus 50 estados, né? Das terras contínuas e das não contínuas, que a gente vai estar vendo agora. Pode ver aí os limites territoriais com que os Estados Unidos faz fronteira, né? Pode ver ali ao norte o Canadá, o Oceano Atlântico, ao leste o Oceano Pacífico, ao oeste o México, ao sul. Ele apresenta o quarto maior território do mundo, com seus 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Ele é superado apenas por Rússia, Canadá e China. O imenso território, ele se limita ali ao norte, como eu falei, faz os limites dos Estados Unidos ao norte com o Canadá, ao sul com o México, ao leste com o Oceano Atlântico, ao oeste com o Oceano Pacífico. E ele é composto por composto por 50 estados, sendo 48 desses estados localizados ali no território dos Estados Unidos, mesmo território contínuo, que a gente costuma falar, e 2 territórios em terras não contínuas, que são o Alasca e o Havaí, que também são estados pertencentes aos Estados Unidos, mas que não estão ligados a ele fisicamente. Tem aí o mapinha mostrando para vocês essas partes em vermelho em destaque, né? Você pode ver Estados Unidos abaixo. Mais lá no extremo norte vê o Alasca, que também pertence aos Estados Unidos. E no meio do Oceano Pacífico ali você consegue ver as ilhas que formam o arquipélago do Havaí, que também são pertencentes aos Estados Unidos. Um pouquinho agora sobre o relevo dos Estados Unidos, né, a parte física. Você pode reparar pelo mapa que na parte oeste você tem grandes altitudes e na parte leste você já tem umas áreas mais formadas por planícies. Vamos estar vendo, e na região central são altitudes medianas. Vamos estar vendo agora um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Na porção oriental dos Estados Unidos destaca-se uma estreita planície costeira, onde durante o processo de povoamento foram implantadas as 13 colônias. Quando vocês estiverem estudando a história dos Estados Unidos, vocês vão entender o que são as 13 colônias. Próximo ali ao Golfo do México e é também o delta do rio do Mississippi. E é a planície litorânea que possui alguns cordões arenosos, algumas lagunas e também alguns mangues, né, que são biomas característicos aí das partes costeiras, em qualquer parte do território. A porção central do país é a Grande Planície, né, formada por sedimentos de várias origens e constitui a principal unidade do relevo dos Estados Unidos. A maior porção do relevo são essas grandes planícies centrais do território, que favorece muito a produção agrícola. A gente vai estar falando sobre a economia dos Estados Unidos no nosso próximo vídeo. A gente vai falar sobre a indústria e a agricultura dos Estados Unidos, como eles são relevantes. Principalmente aí quando se trata aí de questões relacionadas a concursos, aonde cai Estados Unidos. Já na parte oeste dos Estados Unidos, né, a Serra de Nevada, várias cascatas, na porção ocidental, como a gente fala, você tem a área mais suscetível a abalos sísmicos, são as áreas onde acontecem mais terremotos no território, por causa exatamente da atividade tectônica que existe naquele território, naquela parte, naquela porção, né, do país. Também é ali que se encontra as Montanhas Rochosas, né, que é a cordilheira de montanhas que segue aí toda a América do Norte até o Canadá, por causa do encontro de placas tectônicas naquela área do globo. Agora tratando um pouco sobre vegetação, né? Florestas temperadas, tundra, estepes. Você tem um país com uma porção territorial muito grande e uma latitude um pouco bem variada também. Você tem uma área extremamente fria para uma área temperada dentro do território. Isso faz com que a variedade das paisagens, da vegetação, sejam bem distintas dependendo da porção do território que você tiver. Você tem tundra, uma porção do território, que é uma vegetação de temperatura mais baixa, e você tem a vegetação desértica também no mesmo território. Só algumas características de diferença de distância latitudinal para a existência desse tipo de vegetação. Aqui a gente tem um mapinha aí com as diferentes vegetações encontradas no território. Esse mapa, ele é um mapa que trata toda a América do Norte, né, no caso.
Não, na América do anglo-saxônica, não tem o México aí no nosso mapa. Então, repare só a parte relacionada aos Estados Unidos. Você encontra aí florestas temperadas, florestas subtropicais, você encontra a vegetação mediterrânea ali próximo ao Oceano Pacífico. São paisagens distintas, vegetações distintas, tudo de acordo com algumas características climáticas do lugar que está sendo detalhado no mapa. O clima, né? A extensão latitudinal e territorial explica a diversidade de climas que existem dentro do território. A disposição longitudinal e do relevo também limita a influência da maritimidade. O fator continentalidade atua de forma mais incisiva, porque é um continente que tem as áreas centrais bem afastadas das áreas litorâneas. É o quarto maior país em tamanho, né, em extensão territorial do mundo. Aí tem um mapinha, na dificuldade de encontrar um mapa específico, eu tive que tirar isso aí de um livro para poder facilitar, a gente tenta fazer o melhor, né? Vocês encontram aí os principais tipos climáticos nesse mapa aí. Você tem o clima temperado, o clima subtropical, o clima desértico, o clima seriado, uma variação do clima semiárido e o clima frio ali na fronteira com o Canadá. Agora tratando um pouquinho da hidrografia, né? Ela apresenta uma grande variedade, uma grande riqueza hidrográfica ao território estadunidense. Principalmente com destaque para a bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri, que é a maior bacia hidrográfica encontrada no território estadunidense. E ele é muito utilizado, devido a essa grande quantidade de rios, é muito utilizado para navegação e também para irrigação das lavouras. Tem um mapinha aí da hidrografia, né, dos Estados Unidos. Você pode ver que tem uma grande distribuição de grandes rios ao longo do território. Pode-se dizer que é um país que é favorecido, né, pela grande quantidade de bacias hidrográficas e de água disponível em território. Mas o que não impede também de, assim como o Brasil, sofrer com o processo do estresse hídrico em algumas regiões. Aí tem especificamente a bacia hidrográfica do Mississippi, Missouri. Você pode ver ali, ó, vem lá do norte, próximo à fronteira com o Canadá e deságua ali no Golfo do México. É tecnicamente a bacia hidrográfica do território estadunidense e uma das mais importantes. Os Grandes Lagos ficam lá no norte. Nos Estados Unidos, os rios são aproveitados para navegação, geração de energia elétrica e irrigação. A qualquer dúvida nisso, navegação, produção de energia e irrigação das lavouras. Os grandes lagos, né, eles têm origem glacial, são formados através do degelo das altas montanhas no extremo norte. Estão ligados ao rio São Lourenço, facilitando o escoamento e a produção da região nordeste dos Estados Unidos pelo Atlântico. Com isso a gente finaliza aí, galera, nossa parte. Foi bem resuminho para a gente poder trabalhar só alguns aspectos da natureza dos Estados Unidos. Falamos um pouco sobre relevo, hidrografia, vegetação e clima, de forma bem dinâmica, de forma bem rápida, para que todos conseguissem pegar da melhor forma possível. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!